na tua no teu estabelecimento e ele não vai gerar mais negócios. Então, essa é a ideia da entrega dessa proposta de valor. Mas como é que elas casam, pessoal? A proposta de valor, como é que ela casa com o segmento de clientes? Por dois lados, pessoal. O primeiro lado é o que se chama de canais de entrega, tá? Ou canais. Um exemplo simples, pessoal. Eu muitas vezes, em alguns tipos de exemplos aqui, eu prefiro não colocar nomes de empresas, até porque muitas vezes aqui não é o caso, eu falo mais do segmento, tá? Segmento de logística no país, pessoal. Agora, muitos devem ter percebido isso, uma questão, um crescente consumo de compras online. E um segmento que bombou, vamos dizer assim, que continua bombando, é o segmento de logística para a área de compras online. Quem não gostaria, pessoal, de comprar algo online e receber amanhã na porta de casa? Tem empresas, pessoal, que conseguem fazer esse atendimento, ou até algumas empresas aí com proposta de 2 ou 3 horas depois da compra receber em casa. Agora, tem outras empresas, ou seja, canais de entregar a proposta de valor para o cliente que levam dias. E tem alguns casos de relatos também de empresas que você faz a compra e nunca mais recebe o produto, tá? Então já aí é outro caso. E essa proposta, pessoal, veja, ela precisa ter um canal, ou seja, ela precisa ter um meio físico ou eletrônico, enfim, para fazer a entrega desse produto ou desse serviço, tá? E além disso, pessoal, deixa eu só limpar aqui para vocês terem uma dimensão melhor. Além disso, nós temos que ter o que se chama de relacionamento com o cliente. Esse relacionamento, pessoal, ele pode ser trabalhado de uma variedade de formas. Nós vamos verificar uma forma um pouquinho mais, eu diria assim, interessante de fazer. Pode utilizar por mapeamento das necessidades do cliente, você pode utilizar ferramentas de blueprint, por exemplo, de mapeamento dos processos, você pode utilizar sistemas, aqui tem vários, uma delas, uma para a área, eu diria assim, um pouquinho mais de números, escala Likert, você pode utilizar também em relacionamentos com clientes, em redes sociais, os botões de curtir, de comentar, de compartilhar, tudo aquilo gera, pessoal, informação para a empresa fazer essa monitoração, essas métricas dela, para avaliar se essa proposta de valor ela está sendo ou não atendido para o segmento de clientes. Então, pessoal, iniciamos com o segmento de clientes. Olha lá, pessoal. Primeiro, segmento de clientes e proposta de valor. Entendido isso, vamos para o nosso canais, ou seja, como que nós ligamos essa nossa entrega e como é que nós mantemos esse cliente com a empresa. O relacionamento com o cliente, pessoal, é algo que as empresas têm que sempre pensar nisso. Se você tem a sua proposta de valor, se você tem a sua ideia, você tem que manter essa proposta de valor sempre ativa com o cliente, sempre alimentando ela. Porque se tu não alimenta, esse segmento de clientes, ou essa parcela de segmento de clientes, daqui a pouco vai desaparecer. Então, é importante esse relacionamento com o cliente. E olha só, pessoal, veja que nós estamos do lado direito da tela. Isso tem um significado lá. O Alexander, ele coloca na tese essa importância de nós trabalharmos primeiro essa parte externa do quadro. E aí ele fecha, pessoal, o quinto ponto são as fontes de receitas. Ou seja, a minha proposta é valor. Eu entreguei pelos canais, mantive relacionamento com os clientes, mas vem de onde esses pagamentos? Eu chego no fim do mês e eu tenho receita da onde? Então, essa proposta de valor, ela vai gerar essa fonte de receita que nós vamos colocar aqui. Fechado isso, pessoal, agora eu caminho para o lado esquerdo da tela, ou seja, para o lado esquerdo do meu quadro. O primeiro ponto, pessoal, ou o sexto aqui, mantendo a ordem, o primeiro do lado esquerdo, ou o sexto geral, é o item que se chama de recurso-chave. Ou seja, o que é recurso-chave, pessoal? Recurso é tudo aquilo que a empresa precisa
internamente ter ou compartilhar para que a proposta de valor possa ser entregue para os clientes. Bem objetivo, pessoal. Ela pode ter uma máquina, ela pode ter uma secretaria, ela pode ter um espaço para fazer uma manutenção de um produto, ela pode ter um balcão para vender uma mercadoria. Então, é um recurso que a empresa tem. Ela pode ter um computador, ela pode ter os produtos, ela pode ter roupas, ela pode ter lá bebidas, ela pode ter um aplicativo que ela vai baixar. Então, tudo isso, pessoal, são recursos da empresa, que a empresa tem, ou o ativo imobilizado dela. E ela precisa também, pessoal, um sétimo item aqui, veja que é passo a passo, pessoal. O sétimo item são as atividades, ou seja, qual é a descrição de processos, gestão de processos dentro da empresa que ela vai trabalhar isso. Ela recebe um pedido do cliente. Quem que atende aquele pedido? Quem é que processa aquele pedido? Quem é que embala aquele pedido? Quem é que envia aquele pedido para o cliente? Então, isso são as atividades que a empresa tem que pensar. Só que veja, pessoal, veja aqui, ó, é uma tela e eu não estou colocando aqui vários outros desdobramentos dessa tela. Eu só estou colocando aqui uma tela e aí nós vamos preencher ela de uma forma mais macro. Então, eu estou colocando por sequência para ficar bem tranquilo de entender isso. Então, fechado o recurso e atividade, o próximo passo, pessoal, é nós pensarmos quem são os parceiros que vão ajudar a nossa empresa a ir para frente. Pode-se pensar aqui, pessoal, na verdade podemos pensar de uma forma até mais aprofundada um pouquinho, parceiros chaves, pessoal, são todos aqueles que se chama de clientes internos, intermediários ou clientes externos. Tá? O que é um cliente interno, um parceiro interno, pessoal? Parceiro interno é aquela pessoa que trabalha na empresa, trabalha lá no dia a dia da empresa. Tá? Então, se você tem uma empresa, é aquele funcionário do dia a dia. Um cliente ou um parceiro intermediário pode ser aquela empresa que faz a venda de peças, pode ser aquela empresa que faz uma manutenção na sua empresa. E um cliente externo, o cliente externo, aí é o nosso segmento de clientes, ou seja, é o nosso público que nós vendemos a nossa proposta de valor. Então, aqui é o oitavo componente, é o oitavo bloco. Então, são nossos parceiros, aquelas pessoas que apoiam a nossa empresa, eu diria assim, um apoio, na verdade, entre aspas, ela tem questões de os chamados stakeholders aqui, quais são os interesses desses stakeholders? Quais são os interesses no sentido positivo e quais são os interesses no sentido negativo? O que eles ajudam e no que eles atrapalham a empresa? Tá? Então, isso aqui tem que ser balanceado. Existem ferramentas também mais aprofundadas para trabalhar isso. Fechado esse oitavo bloco, pessoal, fechado o oitavo bloco, nós vamos para o último bloco, que é justamente a estrutura de custos, tá? Estrutura de custos, pessoal, aí sim, vem tudo aquilo que a empresa tem, tanto os custos diretos quanto os custos indiretos. Tá? Aí tem aqui toda uma disciplina de custos, não, nós não vamos entrar aqui, obviamente, mas para saber que existe isso. Então, só para nós termos essa ideia em geral aqui. Iniciando pelo segmento de clientes, partindo para a proposta de valor, depois o 3, canais, o número 4, relacionamento com os clientes, fechando o lado direito da tela com fontes de receitas, e aí depois nós vamos para o lado esquerdo, recursos chaves número 6, atividades chaves número 7, parceiros chaves número 8 e estrutura de custos no número 9. Essa é a ideia, pessoal. Deixa eu só vou tirar esses númerozinhos que eu escrevi aqui, que o Alexander, o Ostwalder e o Pignet, eles colocaram lá, não na tese deles, pessoal, eles colocaram no livro deles para ficar mais fácil, para ficar mais simples, vamos dizer assim, de entender essa estruturação em geral aqui.
E aí, pessoal, de onde que vem toda essa estrutura? Bom, ele simplesmente organizou lá algumas coisas, colocou em quadro e não tinha nada de pensamento. Olha só, pessoal, o que que você tem aqui, ó? Ele dividiu em blocos isso. Para quem está sendo destinado essa proposta de valor, tá? Essa proposta de valor, o que que essa proposta de valor, ela faz na nossa empresa, tá? E como a empresa consegue transformar essa proposta de valor para o cliente. E o quarto bloquinho que ele fecha é quanto entra e sai, então recursos e despesas dessa empresa. E aí, de uma forma mais geral, pessoal, vocês podem ter notado que eu sempre estou falando esquerdo e direito, lado esquerdo e lado direito. Por quê, pessoal? Lado direito, a questão mais de mercado, e o lado esquerdo, a questão empresarial. Então, isso, pessoal, o mercado e a empresa tem que ter aqui até um nome aí mais comum, match. Ela tem que ter um match entre a empresa e o mercado em si, para tudo aqui conviver em harmonia. Não adianta nós termos uma empresa ótima e um mercado ruim, assim como não adianta ter um mercado ótimo e empresas ruins. Até, claro que isso aqui já sai totalmente do nosso escopo aqui de trabalho, existe aí lá na parte de economia e tudo mais, essas questões de desbalanceamento de mercado e aí que vem as questões de solução mais governamental para fazer esse balanceamento e tudo mais aí. Mas em resumo, pessoal, essa questão de empresa e de mercado aqui é trabalhado justamente para nós entendermos, para a empresa não estar descolada do mercado de atuação dela. E aí tem em maior nível aqui, pessoal, que o lado direito, o Pignelli, o Pigné e o Alexander, eles colocam lá na ontologia deles, na tese, que o lado direito, e aí já é uma questão mais de psicologia, já também sai também muito do nosso contexto, é que o lado direito das pessoas em si, ou em geral, são os chamados elementos mais subjetivos, aqueles elementos mais emocionais, mais ligados a, por exemplo, às artes, são elementos mais, eu diria, sensíveis, vamos dizer assim, para as pessoas. E o lado esquerdo, veja, pessoal, o lado direito, um lado mais mercado em si, mais de sensibilidade do mercado, e o lado esquerdo, o lado mais da empresa, um lado mais racional, ou seja, aquele pensamento mais lógico, aquele pensamento mais estruturado, aquele pensamento que o empresário, que o empreendedor, ele precisa saber como é que funciona o processo empresarial, onde que ele pode melhorar o processo, onde que ele tem que reduzir tempos de produção, onde que ele tem que, talvez, fazer uma troca de material para ter uma redução de custos, onde que ele precisa mexer nas variáveis produtivas para atender de uma forma melhor e com custo menor o cliente. Então, o lado esquerdo, um lado mais lógico, um lado mais de estrutura, um lado mais, eu diria, numérico, aqui para ser pensado. Então, por isso, pessoal, que quando a estrutura do quadro em si, ele tem essa estratégia de trabalhar ambos os lados, aquele lado mais emocional e aquele lado mais lógico, aqui para ter esse casamento de ideias, para ter esse casamento de valor ou de transformação de valor aqui. E aí, pessoal, tem alguns pequenos bloquinhos aqui que eu queria colocar para vocês. Bom, falado do lado de mercado, falado lá do lado da empresa, só para nós, hoje eu vou trabalhar essas imagens, daí nós finalizamos aqui. O que acontece, pessoal? Quando está sendo trabalhado o Business Model Canvas, aqueles 9 blocos ou aqueles 9 componentes, se tem muitas vezes que quando é a primeira vez que a pessoa está trabalhando, uma coisa que não é necessariamente aqui, não deve se colocar, são os prazos, tá, pessoal? Muitas vezes você já deve ter visto, em alguns casos, você tem 1 minuto para apresentar a proposta de valor, você tem 30 segundos para estruturar clientes, você tem... Isso, pessoal,
Claro que se fizer uma dinâmica, se você fizer um brainstorming, ou você fazer alguns chamado pensamento lateral, ou pensamento 360 graus, ou tem ferramentas TRIZ também, que faz análise de problemas e outras, até é possível colocar um pouco de tempo nisso para não ficar né, uma semana trabalhando isso. Mas o importante, pessoal, do Business Model Canvas é que aquele grupo que está pensando a proposta de valor, que está tentando transformar a ideia em proposta de valor e mirando os clientes, que ela veja sempre, pessoal, essa ideia de fora para dentro, ou seja, como o cliente enxergaria essa proposta de valor, tá? Isso é importante, pessoal, para se ter a leitura do cliente e não muitas vezes ter a leitura do dono, porque em muitos casos, pessoal, a leitura do dono, a leitura do empreendedor é uma e diferente da leitura do cliente. Então, isso é muito importante, não ter, em alguns casos, um processo de acelerar algumas etapas ou queimar etapas, pensando que só porque o quadro está preenchido, a minha ideia está pronta, a minha proposta de valor está pronta. E isso é um erro, pessoal. É um erro, eu diria assim, inicial no preenchimento do modelo de negócio Canvas. Então, veja essas ofertas de fora para dentro, pessoal, tá? Ao invés de dentro para fora. Tenta fazer. Tem ferramentas, pensar fora da caixa, tem aqui também alguns outros modelos, se o pessoal muitas vezes trabalha com design thinking, ideação, prototipação, que também são formas, pessoal, de trabalhar essa parte de se colocar no lugar do cliente, ao invés de se colocar no lugar do negócio em si, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria aqui de pelo menos colocar para vocês. Um segundo, pessoal, e isso aqui é importante, pessoal. Quando está sendo feito o modelo de negócios, a proposta de valor, você está prevendo, você está pensando a proposta de valor, por que foi falado no início, pessoal, e aqui que vem a justificativa de utilizar os post-it ou de utilizar lápis e borracha? Por que não deixar em definitivo? Mas por que eu tenho que ficar o tempo inteiro trocando? Por uma questão simples, pessoal. Porque para quem aqui tem negócio, já trabalhou e consegue enxergar isso, na maioria dos casos, por mais bem feita que seja o planejamento, essa previsão, muitas vezes, pessoal, ao longo das etapas, essa realização não é necessariamente igual ao que foi previsto. Isso acontece, pessoal, tá? Amanhã nós vamos verificar, inclusive, tem o que se chama aí de Vale da Morte para as empresas e tudo mais, porque isso acontece naquela aceleração das ideias. Então, isso aqui tem que cuidar muito, pessoal, tá? A imagem aqui reflete o contexto, mas pelo menos para nós cuidarmos isso. Então, o que é previsão é uma coisa, a realização é outra. Claro que no mundo ideal, aqui, se tu fizesse uma previsão, ela poderia ser igual à realização, à execução, mas todo mundo sabe que tem muitas variáveis aqui no meio e muitas vezes, por mais que tu utilize ciência de dados aqui, tu não consegue necessariamente deixar totalmente ok ou alinhada essa tua proposta. Então, pessoal, um terceiro item, e aqui vem aquela parte de atividades chaves, tanto a parte de atividades quanto a parte de instruções internas de trabalho e de processos, que tem casos, pessoal, que tem empresas, ela fez todo o trabalho, fez toda a previsão, abriu a empresa, fez o registro em junta comercial, tudo ok, ou se for um MEI, aí portal do empreendedor e tudo mais, só que ela esqueceu de um ponto específico, pessoal, de fazer também o treinamento do usuário, ou o treinamento do cliente. O que eu quero dizer com isso, pessoal? É algo extremamente simples. Vamos pegar um exemplo, pessoal. Tem lugares, muitas vezes, que você quer fazer um delivery de qualquer a parte de comer. Aí tá, agora já está mais à noite aqui, eu vou pedir alguma coisa para
para fazer a janta. Beleza, vou pedir uma pizza, vou pedir talvez aí alguma outra entrega aí. E o que que acontece, pessoal? Muitas vezes a pessoa vai lá no aplicativo fazer esse pedido. Só que o que que acontece, pessoal? Tem aplicativos, então tem produtos pensados em proposta de valor, que o aplicativo em si, ele é muito ruim, ou ele tem muitas etapas até chegar ao final da do pedido. Ou seja, você tem que andar muitas etapas naquele aplicativo para você fazer a sua compra, a sua aquisição lá do jantar, enfim, do que for. E isso aqui, pessoal, é o que se chama de treinamento de usuário, tá? Tem outros casos, pessoal, aqui de uma grande rede de fast food localizada, que teve um caso até colocado na imprensa aqui, nacional, há uns 3 anos atrás, que eles colocaram aquelas telas touchscreen, ou seja, que o cliente ele vai e pede lá o que ele quer naquela tela touch. E essa empresa, ela retirou todos os atendentes físicos da loja e só deixou as telas. Ou seja, para reduzir custos, eles colocaram a tela, essa rede de fast food, para a pessoa chegar e ser o mais rápido possível. Muito bem, o que que aconteceu, pessoal? Essa rede, ela foi feita uma semana, 2 semanas de monitoramento e ela viu que os clientes chegavam nessa tela, eles não sabiam operar a tela e eles iam para a concorrência. Era num shopping, então tinha lá, vamos lá imaginar essas redes de lanches aí de fast food, e ela monitorou isso. E aí concluiu o quê, pessoal? Concluiu algo que muitas vezes se sabe, que o usuário, ele não tem treinamento. Tem muitos casos, pessoal, aqui fala dessa rede de fast food, mas tem casos, pessoal, de pessoas também que o treinamento para acesso a aplicativos bancários, agora, em 2020, que isso escancarou, na verdade, né? Então, tem essas questões de ausência de treinamento do usuário. Muitas vezes a solução ela é óbvia para proposta de valor para o cliente interno, mas ela não é óbvia para o cliente externo, para o segmento de clientes. Então, por isso, pessoal, que aqui eu volto sempre a colocar que deve-se pensar com o olho do cliente e não com o olho interno na empresa, para não ter esses problemas aqui, ó, tá? Não se esquecer de treinar esse usuário, esse cliente externo aqui. Então, para não ter esses problemas aí, tá? Então, não adianta, muitas vezes, aquilo que já mencionei, ter a proposta de valor e tudo mais, ela é facílima de operar para o dono, para o criador do aplicativo ou para o dono de um ramo de manutenção de serviços na área de saúde, em qualquer área que for, e ele não ter um respaldo do cliente. Então, fica essa outra dica aqui, pessoal. Um outro detalhe, pessoal, que é importante também, agora pensando para dentro da empresa, aqui, vamos dizer assim, para a empresa em si, que por mais preparado que seja o gestor daquela empresa, pessoal, é uma questão lógica de aprender a trabalhar sob pressão. E por isso, novamente, aquele põe e remove o post-it, apaga o lápis, coloca de novo, escreve, retorna, inicia, faz a discussão, vai de novo, apresenta. E isso, pessoal, é o trabalhar sob pressão ou, enfim, acostume-se ao modelo de negócio que está sendo proposto. Por isso, pessoal, muitas empresas, e isso é uma sugestão, eu sempre relato, quando estou fazendo um trabalho nesse sentido, que se deixe o modelo BNC, que eles fique visível para todas as pessoas, ou pelo menos aquelas pessoas que, porventura, tenham acesso àquele ao modelo de negócio. Claro, tem empresas que têm alguns segredos industriais e tudo mais, então não é necessariamente deixar para todo mundo ali visível. Mas todas aquelas pessoas
que tenham capacidade de contribuir para o BMC, que o BMC ele fique visível para as pessoas. Então, tem ali o post-it, a pessoa passa, escreve e gruda lá naquele ponto, naquele componente que ela acha viável naquele momento. E isso, pessoal, isso é o que se chama de, alguns casos tem aí já na área de produção enxuta e tudo mais, que é o que se chama de gestão visual. Ou seja, tudo que tudo que o gestor, tudo que as pessoas que trabalham dentro daquele contexto industrial, empresarial, eles conseguem enxergar, fica muito mais fácil ter uma de ter uma colaboração. Então, esse acostume-se a trabalhar sob pressão, muitas vezes pode ser também aqui interpretado de uma forma de gestão visual. Então, ter essas planilhas, ter esse material de uma forma mais fácil, que as pessoas tenham acesso para colaborar, fica mais fácil. Então, esse é um dos detalhes aqui do Business Model Canvas. Sempre lembrando, pessoal, ele é colaborativo, ele não é algo feito só por uma pessoa. Até porque, quando está elaborando um plano de negócio feito por uma pessoa, tu fica restrito àquele mundo ou àquela experiência daquela única pessoa. E aqui, pessoal, é algo bem, até é uma imagem que, enfim, ela é descrita por si só, que quando está sendo montado a proposta de valor e pensado lá no segmento de clientes, e isso é muito importante, pessoal, que os recursos da empresa, eles estejam o mais fácil ou mais rápido disponível para a área que vai fazer, enfim, a produção, montagem, fabricação, entrega, enfim, o que for. Se for, pessoal, por exemplo, aí partindo para outras áreas, saindo um pouco também do setor metal mecânico, entrando também o pessoal que trabalha com desenvolvimento de software, de aplicativos, aí também tem outras ferramentas, pode ter metodologias ágeis, pode ter ferramentas, metodologias de gestão de projetos, o Scrum é uma delas. Então, tu pode pensar por pequenos pacotinhos de entregas, tá? Aí tem os backlogs, tem o Product Owner, então tem vários, eu diria assim, nomes, não entramos aqui nisso, mas essa questão de recursos pode ser pensado também nesse lado, ou seja, pequenos pacotes de entregas que vão satisfazendo as necessidades dos clientes. Tá? É mais ou menos, pessoal, um exemplo extremamente corriqueiro e fácil de entender é uma pessoa que foi numa lanchonete, num restaurante, então ele sentou lá com o prato dele, e aí ele pediu, olha, lá pro garçom, olha, garçom, me traga o sal, me traga um tempero. Então, essas pequenas entregas, elas são os recursos da empresa que estão sendo repassados para o cliente. Claro, pessoal, pensando aqui num exemplo extremamente corriqueiro. Para a parte de software, o pessoal trabalha muito bem isso, vai fazendo lá as entregas em pequenos pacotes pro cliente, até porque muitas vezes essas necessidades elas vão mudando ao longo do tempo, tá? Então, isso aqui é a questão dos recursos, pessoal. Então, vai fazendo essas entregas para os clientes. E aí, pessoal, eu queria só traçar uma linha, só para vocês terem uma ideia aqui de como é que funciona tudo isso, tá? Hoje nós falamos aqui, esse é o nosso curso aqui hoje e amanhã do Business Model Canvas. E aí vocês vão verificar o seguinte, pessoal. Bom, naqueles 9 blocos, nos 9 bloquinhos, 9 componentes lá, por sequência que eu fui traçando para vocês, para ficar mais fácil de compreender, nós temos vários outros pontos a serem pensados. Por que eu estou muitas vezes trabalhando ali, falando de proposta de valor e de clientes? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, o primeiro ponto são as questões das pessoas, ou seja, experiência de quem? Quem que vai experienciar esse produto ou esse serviço? Então, são pessoas. E aí, o que acontece, pessoal? Tem muita ferramenta para utilizar aqui. Uma delas, pessoal, tá? Não vou detalhar elas aqui, mas só para pelo menos nós entender o contexto, nós podemos primeiro pensar qual é o que o cliente entende por valor, qual é a etapa ou quais são as etapas que fazem a composição da cadeia de valor do cliente.
que o cliente entende por valor. Tem outras ferramentas, pessoal, que se chamam de proto-persona, tá? Tem ferramentas que também são os chamados personas, ou são, que são representações das pessoas, ou de um certo grupo com características, que nós podemos colocar lá no bloquinho do segmento de clientes. Então, nós podemos representar como personas aquilo ali, ou seja, são pessoas que nós pensamos que a nossa proposta de valor vai fazer essa entrega para elas. E também, pessoal, nós podemos utilizar mapa de ideias do consumidor. O que o consumidor pensa quando ele entra na loja? O que o consumidor pensa quando ele escolhe o produto? O que o consumidor pensa quando ele faz o pagamento? Pode ser o pagamento físico, pode ser um pagamento online. Como é que o consumidor age ou ele pensa quando ele entra no hospital? Como é que ele age ou ele pensa quando ele faz o acompanhamento médico? Então, tudo isso, pessoal, tudo isso são as experiências de mapa de ideia do consumidor. Tudo isso aqui pode ser monitorado. Fechado esse primeiro, pessoal, isso aqui são pelo menos 4 ferramentas que existem aqui só para a parte de pessoas. Agora, tem ferramentas, pessoal, que trabalham o contexto em si, ou seja, os objetivos, ou o que se chama aqui os jobs to be done, ou seja, as tarefas a serem feitas, vamos dizer assim. O que nós precisamos aqui, pessoal? Uma delas é o blueprint de serviços. Nós vamos verificar isso amanhã no item canais, esse blueprint de serviço, aqui uma forma bem rápida, para nós termos uma ideia sobre isso. Tá? Então, nós podemos monitorar. Lembra que tem um bloquinho no Business Model Canvas que ele trabalha sobre as atividades chaves, ou seja, quais são os processos dentro da empresa que esse mercado ou que essa empresa ela tem que desenvolver para fazer a entrega da proposta de valor, tá? Então, é mais ou menos como você fazer uma compra, comprar uma roupa, comprar um chinelo, comprar um automóvel e fazer o pagamento e chegar ao final e não ter ninguém para entregar a mercadoria. Tá? Então, o que acontece? Tem que ter um processo, tem que ter uma etapa dizendo, olha, aqui o cliente finalizou a compra e agora alguém, ou uma máquina, ou uma pessoa, ou enfim, alguma entidade ali tem que fazer a entrega dessa mercadoria, desse produto, desse serviço para o cliente. Então, o blueprint, pessoal, ele faz esse acompanhamento ou esse mapeamento desses processos, dessas etapas. Ele liga a parte externa, ou seja, do cliente, com o mundo da empresa, tá? Então, isso aqui é importante para nós. Outra ferramenta, pessoal, que se vocês quiserem podem também se aprofundar, é o mapa da jornada do cliente, que nada mais, nada menos, pode ser aqui comparado a um funil de vendas. Ou seja, as etapas que o cliente passa para ser capturado pela proposta de valor. Muitas vezes, pessoal, nós pensamos um segmento de clientes, foi estruturado o segmento de clientes, nós estruturamos a proposta de valor, ok, casou essa proposta de valor, mas como a nossa análise foi pequena sobre o segmento de clientes, talvez tenha um outro segmento de clientes que esteja interessado na nossa proposta de valor. Então, nós conseguimos indiretamente captar esse outro segmento de clientes aqui. E nós podemos, isso aqui, pensar pelo mapa da jornada do cliente. Tem outra aqui também, pessoal, que é o mapa de experiência. Ou seja, como é que o cliente ele entrega os sentimentos dele para a empresa? Tá? Como é que a empresa vai gerenciar isso? Pode ser, pessoal, uma curtida lá numa rede social, pode ser um comentário lá num site de Reclame Aqui. Então, tudo isso, pessoal, é importante para a empresa alimentar a proposta de valor. E por isso que ela tem que ser algo mutável, tem que ser algo que seja modificável para a empresa alimentar isso. Uma outra também, pessoal, é o que se chama de modelo mental, ou seja, como é que a empresa ela consegue trabalhar essa ideia de uma pessoa
uma pessoa que ela é mais tecnológica, outra pessoa não gosta muito de tecnologia, outra pessoa é mais aqui física, outra pessoa é mais online. Então, tudo isso aqui, pessoal, são modelos mentais que têm que também ser compreendidos, entendidos na proposta de valor da empresa. E também tem um outro, aí ferramentas um pouquinho maior, pessoal, que é o mapa de ecossistema. Tá? Então, daí tu já não é só a tua empresa em si, mas onde a tua empresa está localizada no meio desse ecossistema. Então, por exemplo, uma empresa do setor automotivo, ela faz parte de uma cadeia muito maior. Tá? Então, tem lá os fornecedores de peças, os montadores e tudo mais. Então, é um ecossistema que ela faz parte, tá? Ela sozinha, ela é um ponto no meio daquele ecossistema. Então, tem que entender, muitas vezes, esse relacionamento aqui, para verificar o que, que é importante e o que, que não é importante nesse mercado. E também tem uma outra, pessoal, e aí aqui começa, veja, pessoal, que ainda não entrou o nosso Business Model Canvas, tá? Só para vocês terem uma ideia. Pensamos em pessoas, pensamos em contexto, e agora nós estamos entrando em um estado futuro. Ou seja, o que, que é o estado futuro, pessoal? O que, que aquelas pessoas ou aqueles clientes, eles vão ter de experiência futura em relação à nossa proposta de valor. E ferramentas para isso aqui, pessoal, são os storyboards, tá? Ou seja, tem várias storyboards, storytelling, contadores de histórias para isso, mapas de histórias aqui para ser trabalhado. Então, tem ferramentas bem interessantes para isso. E aí, outras, pessoal, é a chamada criação de cenário. Aquele cenário mais otimista, o cenário mais pessimista, o cenário onde o cliente adquiriu o produto, o cenário onde o cliente foi embora da empresa e não comprou nada. Então, qual é o cenário para isso? O que a empresa vai fazer para esse ponto? Outra também são cenários, a parte de narrativas, ou seja, pessoas vão ficar narrando o tempo todo o que, que ela está fazendo na empresa. Ela entrou na empresa, ela narrou, olha, entrei na empresa e não gostei da iluminação. Entrei na empresa e o funcionário estava com uma cara fechada, não gostei da cara do funcionário. Entrei na empresa e achei lindo que o funcionário me deu bom dia. Então, narrativas para isso. Isso aqui é importante também. Até aqui, pessoal, um pouquinho mais aprofundado também, a análise de conteúdo. Tá? Então, tu pode extrair todas aquelas frases, fazer análises detalhadas para avaliar esses cenários aqui. Tem outras também, pessoal, que é o mapa de design, tá? Que é uma ferramenta também que tu utiliza para isso aqui, uma delas, tu pode pensar em design thinking aqui também. E tem, pessoal, aqui, outras ferramentas, elas são muito semelhantes, que é o mapa de história do usuário, ou seja, quais são as experiências que o usuário já teve em relação àquele tipo de proposta de valor que a empresa está oferecendo, tá? Naquele segmento de mercado. Então, o usuário, ele relata, olha, em experiência de comprar o tal produto, eu gosto de tais coisas, eu não gosto de tais coisas. Aí ele vai na empresa que está oferecendo aquela proposta de valor, ele vai dizer, olha, nessa tua empresa, eu tenho experiências positivas, tenho as experiências negativas, tenho os pontos de melhorias e tudo mais. Então, mapa de história do usuário. Isso aqui é muito importante, pessoal. Na área de gerenciamento de projetos, se utiliza o que você chama de lição aprendida, ou seja, o que teve de bom e de ruim e que a empresa armazenou para futuramente não ter problemas ou ter melhorias das entregas aí. E aí vem, pessoal, olha só, passamos por uma variedade de ferramentas aqui, vem o nosso Canvas do modelo de negócios, ou seja, o nosso Business Model Canvas, prevendo aqui, bom, nesse ponto, você que está elaborando o Business Model Canvas, já deve ter uma leitura de pessoas, já deve ter uma leitura de contexto, já deve ter tido alguma leitura de objetivos, e agora você está propondo um estado futuro. Ou seja, você está propondo para um segmento de clientes, para um segmento de pessoas, um objetivo que elas vão fazer.
tá? Então, veja, pessoal, o modelo de negócios, ele pega aqui o nosso modelinho de negócios, ele pega as pessoas, que é o segmento de clientes, e o contexto e objetivos, que é a proposta de valor. Então, aqui, ó, pessoal, o nosso BMC, ele já tem essa ideia ou esse interesse. Só que aqui, pessoal, também é importante só para mencionar para vocês que não tem restrição, pessoal, tá? Não quero dizer que mas então quer dizer que eu tenho que ter conhecimento de todas essas ferramentas para praticar o BMC? Não, tá? Você não precisa ter conhecimento dessas outras ferramentas. Agora, tudo que você tiver de experiências relativas àquele mercado, àquele ecossistema, àquele cliente, isso tudo vai melhorar, ele vai reduzindo esse tempo que você vai utilizar o Business Model Canvas. O seu funil de entrega, ele vai ficando menor, tá? Você vai reduzindo esse tempo. Então, o Business Model Canvas seria uma das ferramentas para estado futuro aqui. E aí, pessoal, para fechar o nosso encontro de hoje, vem o Canvas da proposta de valor, que é nada mais nada menos que é o encontro da proposta de valor com o segmento de clientes, que seria, pessoal, lembrando lá no nosso início hoje, que seria o livro número 2 do o Alexander e do Pignet. Tá? Então, esse aqui, o BMC seria o livro 1 e o Proposta e Valor seria o livro 2. Tá? O livro 2 ele é um aprofundamento do livro 1 de dois blocos aqui, para melhor ter essa compreensão. Tá? Não é necessário, eu tenho que ler o livro 2? Não, tá? Não precisa fazer a leitura do livro 2. Agora, se fizer, fica melhor, sempre agrega conhecimento para isso. Então, pessoal, olha só, nós tratamos hoje esse número 1 aqui, ó, tá? Deixa eu só marcar melhor ele aqui, para que vocês tenham essa visão geral. Então, pessoal, o que eu queria? Eu queria, pelo menos hoje, que vocês entendessem que o Business Model Canvas, pessoal, fazendo aqui um resumo, o Business Model Canvas, ele é uma ferramenta que existe para transformar ideias em proposta de valor e impactar um segmento de clientes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pessoal, que o Business Model Canvas, ele é desenhado em uma tela, pode ser no Word, nesse material que vocês, eu não sei se vocês já receberam, enfim, mas vão receber, que é uma tela, pode ser no Word, pode ser, vocês podem imprimir numa folha 4, pode ser numa folha 3. Então, em resumo, ele é uma tela composta por 9 componentes. Então, existem 9 bloquinhos dentro dessa nossa tela. E ela, pessoal, em si, ela tem que ser harmônica. O que é isso, pessoal? O mercado, lembrando, pessoal, do lado direito, o mercado, ele tem que ser harmônico com o lado esquerdo, que é a empresa. Então, mercado e empresa, eles têm que trabalhar de uma forma balanceada. Tá? Não dá nem para um nem para outro aqui ter muita, eu diria assim, prevalência. Então, tem que ter mercado e empresa trabalhar em comum acordo. Então, pessoal, isso aqui, e o último ponto, só para deixar também vocês tranquilos em relação a isso, que o Business Model Canvas, pessoal, ele não precisa ser feito por nenhum especialista na área de negócios, tá? Basta, aquilo lembrando, pessoal, ter uma ideia e que essa ideia consiga impactar segmento de clientes, que você consiga traduzir em valor ela. Que daí isso aí, pessoal, aqueles 9 blocos hoje eu apresentei, amanhã nós vamos verificar eles bem detalhados, cada um deles, tá? Aqui hoje eu passo mais detalhado, falo um pouco mais, ando um pouquinho mais lento, para nós criar musculatura, para amanhã nós entrarmos aí já falando um pouquinho mais, eu diria assim, um pouquinho mais rápido, mais já não com tantos detalhes aqui, para vocês se soltarem mais e ficar mais fácil para vocês também usarem o Business Model Canvas. Então, pessoal, hoje eu deixo essa mensagem para vocês e amanhã nós retornamos aqui para esse nosso item 2, que é o Canvas com seus 9 componentes. Então, amanhã nós soltamos o nosso foguetinho aí, vamos dizer assim, para trabalhar esse nosso ponto aqui.
tá, pessoal? Eu vou voltar aqui com a prof. Suzana, com a prof. Tessia, para ver se tem alguma pergunta, para ver se vocês têm alguma dúvida. Deixa eu só, vou entrar no chat aqui. Deixa eu só retornar aqui, vamos ver. Tá. Pessoal, sim, o material ele vai ser disponibilizado para vocês aqui, tá? Vai indo aos pouquinhos, tá? E amanhã, pessoal, no mesmo horário aí, nós retornamos para fazer o fechamento. E se vocês tiverem qualquer pergunta, pessoal, aí, fiquem à vontade, estamos à disposição para trabalhar essas dúvidas de vocês. Ok, pessoal? Agradeço muito pela participação de vocês e retorno com a prof. Prof. Tessia. Opa, boa noite a todos. Olá! Como o professor Felipe falou, né? A gente vai mandar o material. Quem não recebeu, nós já mandamos. Quem não recebeu, por favor, coloque aí no chat, né? O nome, endereço que a gente envia novamente, reenvia. E amanhã estaremos aqui pontualmente às 18 horas, né, professor? Para dar continuidade. Mais uma vez, eu quero parabenizar e agradecer em nome da API, da nossa Associação Acadêmica da Propriedade Industrial, pelo seu excelente explanação. Eu sou... eu sempre falo, né, que uma ideia ela tem que ser materializada, ela tem que ser transformada em algum modelo, né, que a gente possa realmente quantificar, valorar, dar um valor e chegar a um número, né, que expresse seja o mais real possível para transformar todas essas nossas ideias, todos esses nossos conhecimentos em negócios, né, que surjam novas empresas competitivas, né, que para fortalecer esse nosso país, né, tão cheio, tão ideoso, tão cheio de gente inteligente, né, disposta, trabalhadora. Então, assim, gente, até amanhã. Não sei se a professora Suzana quer falar mais alguma coisa, senão a gente agradece a participação de todos, né? Não, de todos os nossos, que esperamos estar todo mundo aqui às 18 horas amanhã para a gente finalizar o curso do professor Felipe. Professora Suzana, você quer falar mais alguma coisa? Agradecemos aí a presença, então, do Felipe, né, e a presença de todos. E vamos tentar amanhã, né, começarmos todos chegarmos cedo para não perder, já que amanhã ele vai fazer um pouco de prática, né? Na massa, né, gente? Então, vamos tirar nossas ideias da cabeça. Isso aí. Bom, mas então tá, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, pessoal. Vou encerrar a gravação aqui, então.